Meus irmãos e meus amigos, estamos chegando hoje na reta final dos males detectados por Deus no nosso coração. Falamos sobre 5 deles, hoje nós vamos para o 6º, de acordo com a nossa lista, porque, como eu disse, são milhares, mas eu escolhi apenas 6. Vamos para o 6º mal que Deus, nos auscultando, Ele viu e conhecendo o nosso coração, Ele deixou escrito para nós na sua palavra. O 6º mal do coração do ser humano é infecção generalizada, que com certeza, quando não tratada, normalmente leva a óbito a vítima. O que a Bíblia Sagrada diz em Marcos capítulo 7, versículos 21 a 23, nas palavras do próprio Jesus, o mestre em diagnóstico, o mestre em cardiologia, o Senhor Jesus Cristo, que conhece por dentro o nosso coração, ele prescrutou, ele examinou, ele esquadrinhou e ele traz aqui o resultado final. Sobre tudo que vocês ouviram, ele está falando conosco. A suma é infecção generalizada. Esses males infectou, de modo a generalizar essa infecção no corpo de vocês, lamentavelmente. Escute o texto que onde Jesus falou e Marcos escreveu. Marcos capítulo 7, 21 a 23. Ele disse, do interior do coração dos homens, não é do homem, dos homens, dos seres humanos, saem os maus pensamentos, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. 13 grandes males que surgem de dentro do coração dos homens. E ele resume dizendo, todos estes males procedem de dentro e contaminam os homens. Lamentavelmente, nós estamos infectados por uma doença, parece que do ponto de vista sem cura. Deus está mostrando para nós a nossa situação. E Deus vai trazer um diagnóstico para nós sobre essa situação com este grande mal dentro do coração. Isaías capítulo 1, versículo 6, Deus nos chama à sua sala de consulta e diz para nós assim, olha, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligada com óleo, ou nem amolecida com óleo. Essa é a declaração de Deus para nós, pecadores. Não há nada em vocês que esteja sã, porque os males generalizados, a infecção está generalizada, tomou conta de todas as partes do corpo humano. Se você ler Romanos capítulo 8, aliás, capítulo 10, melhor dizendo, capítulo 3, a partir do verso 10, você vai ver que a Bíblia diz que todos se extraviaram e juntamente se fizeram imundos, nossos pés são ligeiros para derramar o sangue, com a nossa língua nós tratamos enganosamente, porque há peçonha de cobra venenosa debaixo da nossa língua, com os nossos lábios nós mentimos, quer dizer, está contaminado tudo, pensamentos, intenções, vontades, caminhos, tudo está contaminado diante de Deus. Em Isaías capítulo 64, versículo 6, nós bem que esforçamos para remediar essa situação, fazendo boas obras, justiça própria, caridade, presente, sendo bonzinhos, cumprindo com os nossos deveres. Isso é dever cívico do homem, porque nada disso pode ajudar. Quando Deus olha a gente com esse peso de responsabilidade, quem sabe alguém seguindo uma religião rota, sem Deus e sem Jesus, que tem apenas uma capa de santidade, mas lá dentro, como disse Jesus, há ossos de imundícia, porque não existe nada de perfeição diante de Deus.
ele diz para nós o seguinte: todos vocês são como o imundo, e todas as vossas justiças como o trapo da iniquidade. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrebatam como um vento. Portanto, ele diz, não existe remédio. Como ele disse através do profeta Isaías, do profeta Jeremias, ainda que te laves com salitre e amontoes muito sabão, o teu pecado está sempre diante de mim. Pode um leopardo mudar as suas manchas, ou o etíope mudar a sua pele? Então vocês também poderiam fazer o bem, acostumado desde a meninice a fazer o mal. Não existe saída para o ser humano. Em Romanos capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz: todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Por isso nenhuma carne será justificada diante de Deus, porque pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Quanto mais você tenta cumprir a lei de Deus, mais você vai descobrir que é pecador. Porque a lei revela quem somos, como um espelho reflete o nosso rosto. Então, a Bíblia foi escrita para que toda boca se fechasse e todo mundo fosse condenado diante de Deus. Não há saída. Diante de Deus só existe uma saída. E eu quero terminar mostrando o remédio de Deus para este pecado. O sangue de Jesus é o remédio purificador desses males terríveis que estão no nosso coração. 1 João capítulo 1, versículo 8, o apóstolo do amor escreveu para nós o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só Jesus, através do seu sangue carmesim, do seu sangue remidor, cobridor, é que pode nos livrar de tamanho mal. Porque o sangue de Jesus nos purifica, não de um, de dois, de três, mas de todo o pecado. Do pecado do passado, presente e futuro. João escreveu também no capítulo 3 dessa mesma epístola. Ele disse: filhinhos, agora somos filhos de Deus. Mas ainda não é manifestado o que seremos no futuro. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. E todos quanto têm essa esperança nele, purifica-se a si mesmo como ele também é puro. Só o sangue de Cristo Jesus, irremediavelmente, não existe outro remédio para perdão dos pecados. É no sangue de Jesus que nós recebemos o perdão dos nossos pecados, porque ele morreu pelos nossos pecados. Eu quero terminar lendo um texto interessante sobre o nosso passado e o nosso presente e o nosso futuro. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 6. O versículo 11, ele diz o seguinte: e é o que alguns de vocês têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido justificados, mas haveis sido santificados em o nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. É Deus na pessoa do Espírito Santo, abrindo a nossa mente, fazendo que compreendamos a sua palavra, a nossa miserabilidade de pecadores, reconhecendo que não há outro meio a não ser o sangue de Cristo. É Deus, através do Espírito, apontando para Jesus, aquele que veio, viveu por nós, morreu a nossa morte para vivermos a sua vida, derramou seu sangue para nos justificar, aquele que disse em João capítulo 19, versículo 30, está consumado. Aquele que disse em João capítulo 5, verso 24, na verdade vos digo que todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. É o Jesus que salva. É o Deus na pessoa do Espírito Santo, na pessoa de Jesus, que fez a obra redentora. Está consumado. Não existe outra maneira. Meu querido, por favor, corra para o hospital de Deus. Estamos nesses dias pregando na nossa igreja sobre
A igreja como oficina e hospital. Lá recebemos todo tipo de doença ou todo tipo de pessoa infectada por todas essas doenças. Mas a igreja é hospital e é oficina ao mesmo tempo. Lá elas são moldadas através da palavra de Deus. Lá elas são ensinadas sobre a sua situação primeiramente e depois sobre o médico que cuida dessa situação, que é o Senhor Jesus Cristo, Deus na pessoa de Jesus, e a palavra de Deus que nos lava. Sim, está escrito em Efésios capítulo 5, versículos 26 e 27, lavando pela lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Te apresento aqui o meio de cura, a pessoa que vai cuidar do seu coração e vai te manter diante de Deus como se nunca tivesse cometido pecado. Sim, está escrito em Romanos capítulo 8, agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. É uma nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Efésios capítulo 2, versículo 10, porque somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Eu espero te encontrar no céu, se caso não pudermos nos encontrarmos mais aqui. Lavado, redimido e santificado pelo único remédio que pode curar pecado, o sangue de Jesus. O único médico que trata disto, Deus, Jesus e o Espírito Santo, através da sua palavra, o instrumento sondador de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez quero rogar a tua bênção, Senhor, para as pessoas que estão me assistindo, que o teu Espírito continue falando, incomodando, ó Deus, aos seus corações, magoando os seus corações, trazendo-as para os braços do Senhor Jesus, o grande e único médico que pode curar pecado através do seu sangue. Esta é minha oração no nome de Jesus. Amém. Meu irmão e meu amigo, meu abraço, desejo a você e a sua família um dia totalmente debaixo da graça, da misericórdia de Deus, lavados pelo sangue de Cristo. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.